Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 24. A meta do especialismo. Seção 2. A traição do especialismo. A comparação tem que ser um mecanismo do ego, pois o amor não faz nenhum tipo de comparação. O especialismo sempre faz comparações. É estabelecido por uma falta que é vista no outro e é mantido pela busca de faltas e por deixar à vista todas as faltas que for capaz de perceber. Isso é o que o especialismo busca e é para isso que ele olha. E aquele que você diminui viria sempre a ser o seu salvador se você não tivesse escolhido, ao contrário, fazer dele uma medida diminuta do seu próprio especialismo. Diante da pequenez que você vê nele, você fica alto e nobre, limpo e honesto, puro e sem mancha, em comparação com o que você vê no outro. E nem sequer compreende que assim é a ti mesmo que você diminui. Perseguir o especialismo sempre se dá às custas da paz. Quem pode atacar o seu Salvador e abatê-lo e ainda reconhecer o seu forte apoio? Quem pode detrair a sua onipotência, detrair aqui, desvalorizar, depreciar a onipotência e ainda compartilhar o seu poder? Então, se a gente desvaloriza o outro, o poder que o outro tem de nos salvar, como a gente vai compartilhar o poder que está na união de ambos? E quem pode usá-lo como a medida da pequenez e se liberar de limites e liberar a si mesmo dos limites? Você tem uma função na salvação. Perseguir a salvação te trará alegria, mas perseguir o especialismo necessariamente te trará dor. Aqui está uma meta que tem por objetivo derrotar a salvação e, assim, ir contra a vontade de Deus. Valorizar o especialismo é estimar uma vontade alheia para a qual as ilusões de ti mesmo são mais caras do que a verdade, para a qual as ilusões de nós mesmos são mais valiosas do que a própria verdade. O especialismo é a ideia do pecado que se fez real. É impossível até mesmo imaginar o pecado sem essa base, pois o pecado surgiu dela, surgiu do nada, uma flor maléfica totalmente sem raízes. Aqui está aquele que fez a si mesmo Salvador, aquele que se definiu como um Salvador, né? O Criador que não cria como Pai e que fez o seu Filho como a si mesmo e não como Deus, e que projetou uma ilusão do próprio Filho de Deus, tornando essa projeção diferente de Deus. Isso tudo é do especialismo. Seus filhos especiais são muitos. Especiais está entre aspas. Nunca um só, cada um exilado de si mesmo e daquele de quem é parte. São pessoas que estão exiladas da sua verdadeira essência e exiladas do próprio Deus, que é aquele do qual cada um de nós somos parte integrante. E também não amam a unicidade que os criou unos com ela. Escolheram o seu especialismo em vez do céu e da paz e envolvem esse especialismo cuidadosamente no pecado para mantê-lo a salvo da verdade. Você não é especial, mas se você pensa que é especial e quer defender o teu especialismo contra a verdade do que realmente é, como pode conhecer a verdade? Que resposta o Espírito Santo te dê que pode te alcançar quando é o seu próprio especialismo que você escuta e é ele que pergunta e responde? Tudo o que você escuta é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som, na melodia que transborda de Deus para você, eternamente louvando com amor o que você é.
E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua magnificência, diante do próprio ego, da personalidade, diante do especialismo. Você se esforça para que os seus ouvidos ouçam a sua voz sem som e, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para você. É inaudível, imperceptível, porque a gente só tem ouvidos para a voz do ego. Você pode até defender o seu especialismo, mas desse modo nunca ouvirá a voz que fala por Deus ao seu lado. Elas falam línguas diferentes e caem em ouvidos diferentes, porque a voz do ego é captada pelo ouvido do corpo físico e a voz do Espírito Santo é captada por um outro nível consciencial que está em cada um de nós. Para cada pessoa especial, a verdade é uma mensagem diferente com significado diferente. Então, cada pessoa que se vê como especial, a verdade vai ser uma mensagem diferente com um significado diferente. Isto é, para todos aqueles que se acham especiais, a verdade vai ter significados diferentes para cada um deles. No entanto, como é possível que a verdade seja diferente para cada um? Agora traz essa pergunta. As mensagens especiais que os especiais ouvem os convencem de que eles são diferentes e separados, cada um em seus pecados especiais e a salvo do amor que absolutamente não vê o seu especialismo. A salvo do amor aqui a gente pode entender como a salvo de Deus. Inclusive a palavra salvo está entre aspas, porque não está a salvo. Deus está em tudo, Ele é tudo e age o tempo inteiro. Mas como o nosso foco está na voz do ego, está no especialismo, a gente nem tem noção de que somos partes dessa grande consciência criadora. Então, só retomando essa frase para complementar. As mensagens especiais que os especiais ouvem os convencem de que eles são diferentes e separados, cada um em seus pecados especiais e a salvo do amor que absolutamente não vê o seu especialismo. A visão de Cristo é inimiga para com eles, pois Cristo não vê o objeto de seus olhares e quer lhes mostrar que o especialismo que pensam que vem é uma ilusão. Eu vou trazer de outra forma essa frase. A visão de Cristo é inimiga para aqueles que se enxergam especiais, como especiais. Só que a palavra inimiga está entre aspas, mas aqueles que se enxergam assim, eles acham mesmo que essa visão é inimiga deles. Pois Cristo não vê o objeto de seus olhares e o objeto do olhar dos especiais é o mundo da forma. São corpos físicos, bens materiais, dinheiro, luxo, poder, tudo isso é o mundo da forma. Então, Cristo não vê o objeto que é o objeto de olhar para onde o olhar daqueles que se enxergam como especiais está focado. Mas Cristo quer mostrar para eles que o especialismo que eles pensam que vem é uma ilusão. Pensa, gente, quanto tempo muitos de nós perdem na vida focando numa busca externa que a gente não vai encontrar aquilo que vai nos preencher, que vai nos satisfazer nunca. É uma busca delusória, como o próprio Um Curso em Milagres traz. Então, que a gente olhe para isso com mais carinho, para que a gente saia desse mundo ilusório e volte-se para a nossa essência, para aquilo que realmente somos. Vamos continuar aqui. O que poderiam ver em seu lugar? O que poderiam ver aqueles que se acham separados no lugar de olhar para o especialismo? E observem a resposta que vem agora. Se o foco deles mudassem, olha só o que poderia ser visto. Isso serve para cada um de nós aqui também, viu? Para mim, principalmente. A brilhante radiância do Filho de Deus, tão semelhante a seu Pai,
que a memória do Pai salta à mente no mesmo instante, que a memória de Deus viria à nossa mente no exato instante em que a gente enxergasse, reconhecesse essa radiância do Filho de Deus que está em cada um de nós. E com essa memória, o Filho se lembra das suas próprias criações, tão semelhantes a ele quanto ele em relação a seu Pai. A gente se lembraria de tudo de elevado, de nobre, de amoroso que a gente já criou e que é tão semelhante a nós como nós somos semelhantes ao nosso Pai Criador. E todo o mundo que ele fez, e todo o seu especialismo, e todos os pecados que manteve em defesa disso e contra si mesmo, se desvanecerão, ou seja, desaparecerão, à medida que a sua mente aceita a verdade sobre ele mesmo e à medida que ela retorna para ocupar o lugar de tudo isso. Esse é o único custo da verdade. 2 pontos. Não mais verá o que nunca existiu, que são as ilusões, e nem ouvirá o que não tem som, no caso, a voz do ego. É um sacrifício não desistir de nada e receber o amor de Deus para sempre? Que pergunta! É um sacrifício realmente desistir do nada, desistir de ilusões, para poder receber o amor de Deus eternamente? Você que acorrentou o teu Salvador ao seu especialismo, no caso aqui o Salvador é o outro, e deu a ele o seu lugar, lembre-se disto. Ele não perdeu o poder de te perdoar todos os pecados que você pensa que colocou entre ele e a função da salvação. Função essa que foi dada a ele para você. E você também não mudará a função dele, assim como não é capaz de mudar a verdade nele ou em ti mesmo. Qual é essa verdade? De que todos nós somos um e de que a salvação de um é a salvação do outro. E mais profundamente falando, o outro é o nosso Salvador. Mas esteja certo de que a verdade é exatamente a mesma em ambos. Ela não dá mensagens diferentes e tem apenas um único significado. E é um significado que você e seu irmão podem compreender, um significado que traz a liberação para ambos. Aqui está o seu irmão, com a chave do céu em sua mão, estendida para você. Não permita que o sonho do especialismo permaneça entre vocês. O que é um está unido em verdade. Pensa na beleza que você verá dentro de ti mesmo quando tiver olhado para ele como olha para um amigo. Quando a gente tiver olhado para o nosso irmão, assim como olhamos para um amigo. Ele é o inimigo do especialismo e amigo só daquilo que é real em você. Então o outro é inimigo de qualquer forma de especialismo, mas ele é amigo de tudo aquilo que é real e verdadeiro dentro de cada um de nós. Nenhum dos ataques que você pensou ter lançado contra ele arrebatou-lhe a dádiva que Deus quer que ele te dê, que no caso é a dádiva da salvação. A necessidade dele de te dar essa dádiva é tão grande quanto a sua necessidade de possuí-la. Permite que ele te perdoe todo o seu especialismo para fazer com que você seja íntegro na sua mente e um com ele. Ele espera pelo seu perdão, somente para que possa devolvê-lo a ti. Não foi Deus quem condenou o seu filho, mas você, para salvar o seu próprio especialismo e matar o seu ser. Matar aqui o ser crístico. É lógico que ele está falando metaforicamente, porque o ser crístico em cada um de nós não pode morrer. Então, ele trouxe que não foi Deus quem condenou o filho, o próprio filho, mas sim a gente quando absorveu essa ideia de especialismo, por menor que seja o tipo de especialismo. Veio até muito longe no caminho para a verdade, longe demais para hesitar agora.
Mais um passo apenas, e todo vestígio do medo de Deus se fundirá em amor. O especialismo do teu irmão e o teu próprio especialismo são inimigos e estão ligados no ódio para matar um ao outro e negar que vocês são o mesmo. Que interessante. Tanto o especialismo aqui, ele pode ser entendido como ego. Então, sempre que a gente estiver agindo na vida através do ego, a gente vai gerar muitos conflitos, né? Porque o ego do outro está sempre atento, assim como o nosso. Eu vou retomar essa frase. O especialismo do teu irmão e o seu especialismo são inimigos e estão ligados no ódio para matar um ao outro e negar que vocês são o mesmo. Entretanto, não são as ilusões que alcançaram esse obstáculo final, que parece fazer com que Deus e o céu sejam tão remotos que não se pode alcançá-los. Que bonito! Ele está trazendo com essa frase que não foram ilusões de nós mesmos que chegaram até aqui, nesse momento de um curso em milagres. Então, gente, que não desistamos de nós, porque já passamos por muitas coisas, com certeza, tanto eu quanto cada um de vocês já enfrentou vários desafios desde que começamos no dia 1º de janeiro. Não desistam. Já passamos por muito e vamos chegar muito além daquilo que a gente sequer consegue imaginar agora. Vamos juntos. Eu vou trazer novamente essa frase também. Entretanto, não são as ilusões que alcançaram esse obstáculo final que parece fazer com que Deus e o céu sejam tão remotos que não se pode alcançá-los. Aqui, nesse lugar santo, a verdade está esperando para receber a você e ao seu irmão em bênção silenciosa e em uma paz tão real e abrangedora que nada fica de fora. Deixa todas as ilusões acerca de ti mesmo fora desse lugar, ao qual veio em esperança e honestidade. Aqui está aquele que pode te salvar do seu especialismo. Ele tem necessidade da sua aceitação dele próprio como parte de ti, assim como você tem necessidade dele aceitar você como parte dele mesmo. Vocês são iguais para Deus, assim como Deus é para si mesmo. Deus não é especial, pois não quer guardar parte do que ele é só para si mesmo, negando-a a seu filho e reservando-a só para si. E é disso que você tem medo, pois se ele não é especial, então é vontade dele que o seu filho seja como ele e o teu irmão é como você. Que profundo! Está trazendo aqui que se o próprio Deus não é especial, é vontade dele que nós sejamos como ele. Ou seja, que não tenhamos nenhum tipo de especialismo, porque nós somos como ele, assim como o nosso irmão é como a gente mesmo. Não especial, mas possuidor de todas as coisas, incluindo a ti. Dá-lhe apenas o que ele já tem, lembrando que Deus se deu a você e ao seu irmão em amor igual, para que ambos possam compartilhar o universo com aquele que escolheu que o amor nunca poderia ser dividido, nem mantido separado do que ele é e que não pode deixar de ser para sempre. Você é do seu irmão. Uma parte do amor não foi negada a ele, mas é possível que você tenha perdido uma parte porque ele é completo? O que foi dado a ele faz com que você seja completo, assim como ele. Então, nenhum de nós somos incompletos. O amor de Deus te deu a ele e deu ele a você, porque Deus deu a si mesmo. Que profundo! Olha só o que está trazendo. Que o amor de Deus deu o nosso irmão para nós e nos deu para ele, para o nosso irmão, porque Deus se deu a si mesmo. Então, ele se deu em cada um de nós, trazendo novamente esse entendimento de que somos o Deus manifestado.
É muito bonito. O que é o mesmo, sendo o que Deus é um com ele. Aqui novamente confirmando essa ideia. E só o especialismo poderia fazer com que a verdade, segundo a qual Deus e você são um só, parecesse ser qualquer outra coisa que não o céu, com a esperança da paz de por fim à vista. Se Deus, eu, você e o outro não fôssemos um só, a paz não poderia ser alcançada nunca, e muito menos a salvação seria possível. Então, eu tenho comigo que isso aqui tem um nível de profundidade, de verdade muito intenso. O especialismo é o selo da traição sobre a dádiva do amor. Qualquer coisa que sirva ao propósito do especialismo tem que ser dada para matar. Nenhuma dádiva que ostente o seu selo oferece outra coisa senão a traição a quem dá e a quem recebe. Nenhum olhar que venha de olhos velados pelo especialismo pode olhar para outra coisa que não seja a vista da morte. Que coisa, né, gente? Então, quanto mais a gente olhar, tiver o foco em aspectos do especialismo, mais a gente estará caminhando para o nosso fim. Porque se a gente acredita que somos separados, que somos especiais, que temos corpos separados, com certeza o corpo vai ter um fim. Por isso a gente caminha para a morte. Ninguém que acredite em sua potência busca outra coisa senão barganhas e transigências. Ninguém que acredite na potência do especialismo busca outra coisa senão barganhas e transigências que querem estabelecer o pecado como um substituto do amor e servir ao pecado fielmente. E nenhum relacionamento que valorize esse propósito faz outra coisa senão se agarrar ao assassinato como a arma de segurança e o defensor supremo de todas as ilusões contra a ameaça do amor. Porque nesse caso aqui, o amor é entendido como ameaça. A esperança do especialismo faz com que pareça possível que Deus tenha feito o corpo como a prisão que mantém seu filho afastado dele próprio. Pois o especialismo exige um lugar especial onde Deus não possa entrar e um esconderijo onde ninguém é bem-vindo, exceto o teu ser diminuto. Nada aqui é sagrado, a não ser para você e somente para você que está à parte e separado de todos os teus irmãos, a salvo de todas as intrusões da sanidade sobre as ilusões, a salvo de Deus e salvo para o conflito que dura para sempre. Aqui está a porta do inferno que fechou sobre ti mesmo para governar na loucura e na solidão o teu reino especial, separado de Deus, longe da verdade e da salvação. A chave que jogou fora, Deus deu ao teu irmão, cujas mãos santas querem oferecê-la a você quando estiver pronto para aceitar o plano de Deus para a sua salvação em lugar do seu. Como poderia essa prontidão ser atingida, a não ser que você veja toda a sua miséria e tenha a consciência de que o seu plano falhou e para sempre falhará em te trazer qualquer tipo de paz e de alegria. Através desse desespero você viaja agora, no entanto, é apenas uma ilusão de desespero. Todo esse cenário aqui que o especialismo olha, que ele busca, é apenas uma ilusão do desespero. A morte do especialismo não é a sua morte, mas o seu despertar para a vida eterna. Você simplesmente emerge de uma ilusão daquilo que você pensa que é para a aceitação de ti mesmo, assim como Deus te criou. Que bonito! Fim da leitura do livro-texto.